O terceiro elemento do núcleo básico é a questão fundamental do conhecimento. A escola austríaca dá um tratamento epistemológico ao fato indiscutível de que o conhecimento humano contém sempre componentes de indeterminação e de imprevisibilidade. Isso faz com que todas as ações humanas produzam efeitos involuntários que não podem ser calculados a priori ou ex ante. Além disso, existem, para os austríacos, limites à capacidade da mente humana que a impedem de compreender integralmente essa extraordinária complexidade dos fenômenos sociais e econômicos. Os sistemas formais possuem certas regras de funcionamento e de conduta que não podem ser previamente determinadas. É como escreveu o filósofo espanhol José Ortega y Gasset: o olho não se vê a si mesmo, a não ser diante do espelho, né? Como não é possível quantificar todo o nosso conhecimento, a escola austríaca não analisa os mercados como a mainstream o faz, como estados de equilíbrio, mas como processos ou procedimentos de descoberta e de articulação de conhecimentos que, normalmente, na economia do mundo real, permanecem calados, silenciosos, escondidos, espalhados e desarticulados, à espera de quê? Da inteligência humana subjetiva, exatamente para despertá-los, exibi-los, organizá-los e articulá-los. Essa terceira hipótese nucleica, né, do núcleo da escola austríaca, para diversos estudiosos de epistemologia, seria a mais importante. No entanto, preferimos, ao longo do livro, considerá-la em pé de igualdade com as duas primeiras, porque acreditamos que assim fica mais fácil destacar as interações e a interdependência que existem entre as três. Esse núcleo básico da escola austríaca é tão importante que nos permite definir a economia como ação humana nos mercados ao longo do tempo, sob condições de incerteza genuína. Passando aos elementos de propagação. O primeiro é o conceito de utilidade marginal, que não é exclusivo, né, como sabemos, da escola austríaca. Esse conceito foi a resposta correta encontrada no ano de 1871, isoladamente por 3 economistas, à chamada questão do valor, que vinha desafiando todos os que se interessavam pela ciência econômica desde São Tomás, ainda no século XIII. Cerca de 600 anos depois da Suma Teológica, Karl Menger, Leon Walras e William Stanley Jevons, o primeiro em Viena, o segundo em Lausanne e o terceiro em Londres, perceberam que o valor de um bem ou serviço é determinado pela sua utilidade marginal em cada momento do tempo. Isso quer dizer que o valor depende de uma combinação simultânea de utilidade e escassez. Mas, embora o conceito tenha sido introduzido na teoria econômica pelos 3, cada um deles o trabalhou individualmente, segundo sua própria convicção. Menger, o pai da escola austríaca, adotou uma postura subjetivista. Walras, que é o precursor da chamada escola de equilíbrio geral, e Marshall, o pai da escola de equilíbrio parcial, deram um tratamento matemático, porque o conceito de unidades marginais ou adicionais de bens e serviços se encaixava perfeitamente no aparato do cálculo diferencial. Então, para os austríacos, o princípio da utilidade marginal, ação, tempo dinâmico e o subjetivismo são inseparáveis. O segundo elemento de propagação é o subjetivismo, que na escola austríaca não se limita à teoria subjetiva do valor, ou a uma percepção de que as teorias que lidam com o campo humano seriam pessoais e, portanto, não sujeitas a testes. O subjetivismo austríaco ele se refere a uma pressuposição básica, a de que o conteúdo da mente humana e, portanto, os processos de tomada de decisão que caracterizam as nossas escolhas ou ações não são determinados rigidamente por eventos externos. Assim, o subjetivismo enfatiza a criatividade e a autonomia das escolhas individuais.
e, por conta disso, subordina-se ao individualismo metodológico, aquela concepção de que os resultados do mercado podem ser explicados em termos dos atos de escolha individuais. Para os austríacos, a teoria econômica deve considerar prioritariamente um emaranhado de fatores que explicam as escolhas e não limitar-se a simples interações entre variáveis objetivas. Então, o subjetivismo analisa a ação humana levando em conta que essa ação se dá sempre sob condições de incerteza genuína, ou seja, não mensurável estatisticamente, e também que ela necessariamente acontece ao longo do tempo dinâmico. Quando um agente escolhe um curso de ação, os resultados da sua escolha vão depender dos cursos de ação executadas e a serem potencialmente executadas por outros indivíduos. Ora, prevalecendo a autonomia nas decisões individuais, isso simplesmente quer dizer que o futuro ele não apenas não é conhecido, mas ele não pode ser conhecido e nem ser aprendido. O terceiro elemento de propagação são as ordens espontâneas, aquelas classes intermediárias de fenômenos específicos da praxeologia. São, por assim dizer, instituições que se situam entre o instinto e a razão, resultantes da ação humana, mas não da execução de qualquer desígnio humano. Com efeito, para os pensadores da Grécia Antiga, havia dois tipos de fenômenos, correspondentes aos termos introduzidos pelos sofistas do século V a.C., physei, que significa por natureza, e thesei, que significa por decisão deliberada. Para os austríacos, no entanto, essa dicotomia não é condizente com as ciências sociais. No dizer de Hayek, in the Counter-Revolution of Science, abre aspas, alguma espécie de ordem aparece como resultado da ação individual, mas sem ser intencionada por qualquer indivíduo. Exemplos característicos dessas ordens são o sistema monetário, os mercados, as manifestações culturais e a própria linguagem. A economia do mundo real, desde que os homens descobriram que poderiam obter ganhos com o processo de trocas até os dias de hoje, é uma grande ordem espontânea, semelhante ao universo, em que há permanentemente forças em expansão e em contração, razão pela qual os austríacos costumam denominar a economia de mercado de uma palavra que eu acho feia, mas cataláctica ou cataláxia. Podemos passar, então, para o primeiro campo, que é a filosofia política. A filosofia política da escola austríaca deve ser vista como uma tentativa de compreender e explicar a história e as instituições sociais à luz dos limites naturais ao conhecimento humano. Como escreveu o filósofo italiano Raimondo Cobedo, professor na Universidade de Pisa, a história e as instituições sociais aparecem frequentemente como produtos das ações humanas individuais voltadas para a consecução de fins subjetivos. Menger, Mises, Hayek e outros austríacos não foram apenas economistas que mergulharam no mundo da política, ou pessoas que sonharam com um mundo melhor, de natureza utópica. Eles foram pensadores que elaboraram uma teoria do melhor regime baseada em uma concepção da ação humana e da natureza da sociedade. O início da chamada Era Moderna foi marcado pela emancipação da economia, da ética e da política. Quer dizer, pela suposição de que a economia, diferentemente desses dois outros campos do conhecimento, teria o status de ciência. Entretanto, nos dias atuais, as discussões sobre o melhor regime sempre aparecem entremeadas com as questões econômicas. Porém, quando os austríacos recusaram-se a aceitar a separação da economia, da ética e da política, os acadêmicos, embevecidos pelo canto da sereia do positivismo, não pensavam assim. Quando os austríacos publicaram suas críticas ao socialismo, advertindo que a sua adoção acabaria gerando o caos ou a tirania,
precisamente porque jamais seria possível conciliar planejamento com liberdade, eles eram como que vozes solitárias clamando no deserto, como São João Batista, né? Naquela primeira metade do século XX, havia uma crença geral de que os perigos do socialismo, já apontados pelos austríacos, simplesmente não existiam, que as críticas dos austríacos tinham apenas motivações ideológicas e que embutiam uma visão errada dos mecanismos que proporcionam o crescimento das economias. E é espantoso que ainda hoje, depois do retumbante fracasso de todas as experiências socialistas, ainda haja predominância nas academias, no mundo inteiro, de intelectuais que simpatizam com o socialismo. Infelizmente, há olhos que vão muito além da frase de Ortega y Gasset, porque esses olhos se recusam simplesmente a enxergar, mesmo diante do espelho. O Brasil que o diga, e a América Latina, em geral, dos nossos dias. A filosofia política não é uma forma de ideologia e não pode ser reduzida a um mero conhecimento da história, nem é uma expressão simples de uma tal luta de classes. A filosofia política é um desafio filosófico guiado pela razão e pela experiência em busca do melhor regime político. Resumindo, é o que a escola austríaca jamais deixou de sustentar. O primeiro item é a crítica aos sistemas mistos, né? Então, com base na antítese entre ordens espontâneas e ordens dirigidas, Hayek faz uma distinção importante sobre as normas do sistema político e institucional. As primeiras, do tipo nomos, ou em grego nomos, são aquelas que evoluem de maneira não deliberada, em que o sistema jurídico vai paulatinamente em consonância com usos, costumes e tradições, estabelecendo as garantias às liberdades individuais básicas. Trata-se da common law. Essas normas devem servir de base ao direito porque são regras gerais de justa conduta, aplicáveis a todos de maneira igual e, ao fim e ao cabo, elas representam o fundamento para aquela proposição importantíssima de que o poder do Estado precisa e deve ser limitado. Em contrapartida, as regras do tipo teses são deliberadas, planejadas no campo do direito positivo para a obtenção de objetivos específicos de interesse do poder do Estado e dos grupos que eventualmente ocupam o poder ou que se beneficiam desse poder. Exemplos de normas desse segundo tipo, teses, são a obrigatoriedade de se usar cintos de segurança dentro de um automóvel, os orçamentos públicos e as alíquotas de impostos. Por outro lado, no lado da economia, uma economia de mercado pode-se aplicar a uma economia de mercado o paradigma cosmos e a uma economia dirigida o paradigma taxis. Direito e economia, na concepção austríaca, são inseparáveis e complementares, quando se busca uma ordem social adequada. Cosmos, nomos, representa uma ordem social em que prevalece a economia de mercado regida por normas de justa conduta, que atendem à tradição da common law. Já no outro oposto, uma ordem dirigida no direito e na economia pode ser sintetizada pelo paradigma teses-taxis. Para abreviar, o ponto principal da crítica austríaca, tanto de Mises quanto de Hayek e de outros autores, é que as formas intermediárias entre essas duas ordens, quer dizer, uma economia mais ou menos de mercado, ou um sistema político aberto, mas com uma economia controlada, mesmo que parcialmente pelo Estado, traduzindo uma social-democracia, são inviáveis, porque sofrem de inconsistências lógicas internas que são fatais.